E aí, pessoal, estamos começando o nosso curso de exercícios para a banca FGV. Então, a partir de agora, nós teremos 10 questões sobre o tema verbo. Da parte relativa à classe de palavras, o verbo é, juntamente com o pronome e com a conjunção, a classe gramatical mais cobrada, não só pela FGV, como por qualquer outra banca. Então, vamos lá. Essa é uma questão do ano de 2021, que disse assim: todas as frases abaixo, retiradas do texto 4, que obviamente nós não lemos, foram passadas para a voz passiva. A frase em que essa passagem foi feita de forma adequada é... Vamos fazer um combinado aqui. Você vai pausar a sua tela para que você resolva a questão no seu ritmo, verificando aquilo que você sabe ou que não sabe mais, para ver em que pé ou em que nível você está. Quando você marcar a sua alternativa, aperte o play que eu vou comentar. Vai lá. Muito bem. A empresa firma um contrato com a prefeitura. Um contrato seja firmado com a prefeitura. Bom, primeiramente você já deve saber que o que se chama voz passiva é quando o sujeito não é aquele que pratica a ação verbal. É quando o sujeito sofre, ele é paciente. Portanto, isso se chama voz passiva. Um detalhe, quando nós vamos trocar ou converter da voz ativa para a voz passiva, é necessário, é ponto fundamental, que o verbo tenha, na voz ativa, a necessidade de um objeto direto. Então, quando você tem essa situação, o objeto direto, que é um termo não preposicionado, ele vai se converter no sujeito da voz passiva. Porque sujeito também é um termo que não tem preposição. O que é que nós podemos observar? Que o verbo firmar, ele é transitivo direto. Ele tem uma parte que pede um objeto direto. Ele firmou algo. A empresa, o sujeito, ela firma. Firma o quê? Um contrato. Esse um contrato é um objeto direto porque ele é um termo sem preposição. Aí não está escrito de um contrato, com um contrato, a um contrato. E observem que depois ficou um contrato seja firmado. Ou seja, o objeto, o sujeito, um contrato da voz passiva, era anteriormente o objeto direto da voz ativa. Então, até aí, tudo bem. Segundo, quando na voz ativa a gente tem uma forma verbal, quando eu passo para a voz passiva, eu tenho que ter duas formas verbais. Se eu tivesse na voz ativa duas, na voz passiva eu teria que ter três. Então, sempre o número de verbos da voz passiva aumenta. E aí, você tem que perceber também que uma das formas na voz passiva tem que ser o verbo ser, é, foi, será, seria, fosse, qualquer tempo, mais o particípio, que é normalmente um verbo que, se for regular, termina com ado, como combinado, ou ido, como divertido. E aí, a empresa firma um contrato, era um verbo. Quando eu passei para a voz passiva, seja firmado, dois verbos. Seja é uma forma do verbo ser, firmado termina em ado, é um particípio. No entanto, o verbo ser da voz passiva, ele tem que estar no mesmo tempo e no mesmo modo, porque a informação tem que ser igual, daquele verbo que estava na voz ativa. E observe, portanto, que essa conversão ficou incorreta, porque firma está no presente. Eu firmo, tu firmas, ele firma. Então tinha que ser um contrato é firmado, com o verbo ser também no presente. Eu acredito que você não pensou ou não tenha pensado em todo esse detalhe, mas você provavelmente de ouvido não deve ter marcado a letra A. Vamos à letra B. Isso que está destacado na primeira frase é um termo não preposicionado, para administrar. Administrar o quê? A maior parte. Ou seja, o objeto direto realmente se transformou no sujeito.
para a maior parte do sistema de transporte coletivo municipal ser administrada. Então, o objeto direto virou o sujeito. Segundo, administrar é uma forma verbal. Ser administrada, duas formas verbais. Ou seja, se uma forma se converteu em duas, tudo bem. Vejam também que ser está presente e administrada, termina em ada, é o particípio de administrar. Até aí, tudo bem. Observe também que o verbo administrar e o verbo ser, ambos estão no infinitivo. Né? O infinitivo é o nome do verbo. Então, se o verbo ser está no infinitivo e o verbo administrar da voz ativa era infinitivo, você deveria ter marcado a letra B de bola como aquela que teve a conversão correta. Agora vamos ver porque que as outras estão erradas. Observe que a saída mais comum é contratar. Contratar o quê? Empresas. Empresas é um objeto direto que se transformou em sujeito. Empresas sejam contratadas. Então, essa parte, até aí, tudo bem. Segundo, contratar na voz ativa era um verbo. Sejam contratadas na voz passiva, converteu-se esse verbo em dois. Então, até aí, tudo bem. Observe que sejam é uma forma do verbo ser e contratadas, que termina em adas, é um particípio do verbo contratar. Então, até aí, tudo bem. Ocorre que o verbo contratar está no infinitivo, só que o verbo ser não. Então, isso fez com que a conversão fosse errada. Teria que ser assim, a saída mais comum é empresas serem contratadas. Serem seria o infinitivo. Então, o problema foi o tempo verbal. Qual é o problema da letra D? Ofertar é um verbo transitivo direto. Ofertar o quê? Esse serviço. E o objeto direto se transformou realmente no sujeito. Esse serviço será ofertado. Segunda coisa, ofertar é um verbo e ele se converteu em dois. Será ofertado. Legal. Será é uma forma do verbo ser e ofertado é o particípio do verbo ofertar. Termina com ado. Porém, ofertar está no infinitivo, mas o será não. Então, o verbo ser tem que ficar no mesmo tempo e no mesmo modo da voz ativa. Portanto, a conversão está incorreta. Seria assim, dar liberdade aos municípios a como gerenciar, como esse serviço ser ofertado. Tá? Não pode ser será. E a letra E, desembolsa, é um verbo transitivo direto. Desembolsa o quê? 100% dos recursos para mantê-lo. E esse 100% dos recursos para mantê-lo virou o sujeito de serão desembolsados. Até aí, tudo bem. Segundo, desembolsa era uma forma verbal única. Serão desembolsados, duas formas, como é o necessário. Serão é uma forma do verbo ser e desembolsados, terminados, é o particípio de desembolsar. Até aí, tudo bem. Só que o desembolsa está no presente, mas o serão não está no presente. Então, de novo, está incorreto por causa do tempo verbal. Então, tinha que ser assim, os recursos para mantê-lo são desembolsados. Desembolso é presente, são seria presente. Isso quer dizer que para a questão número 1, acertou quem marcou a letra B de bola. Tá bom? Então, bons estudos. E se você quiser um curso mais detalhado com aspectos de verbo em videoaulas, entre lá no meu site www.ricardoerce.com.br e procure aí um curso chamado Exercitando Português Verbo. Vocês terão 15 questões em videoaulas em que eu farei exposição de vários assuntos relativos ao tema de verbo. Tá bom? Até a questão 2.